Fala gurizada, sejam muito bem-vindos ao canal Lucas Notícias de Grêmio. Voltamos com mais informações do nosso tricolor e vamos falar um pouquinho mais do desleixo, né, que foi o Grêmio nessas últimas rodadas, principalmente naqueles jogos contra Goiás, contra o Santos, contra o Vasco, né, onde o Vasco vinha mal e o Grêmio infelizmente conseguiu tropeçar para essas equipes, e agora recentemente a derrota para a equipe do Bragantino por 2-0, e isso ontem nos mostrou o Botafogo perdendo para o Atlético Mineiro uma certa diferença. Se o Grêmio tivesse jogando bem, se o Grêmio tivesse numa consistência, o Grêmio estaria lá no topo, o Grêmio estaria brigando hoje pelo título do Campeonato Brasileiro, mas infelizmente por burrice, infelizmente pelo Renato por vezes preferir colocar jogadores do caráter dele, jogadores mais velhos, o exemplo, o Galdino, e muitas vezes não era pro Galdino entrar e o Renato vai lá e colocava ele, né, achando que o Galdino poderia resolver alguma coisa. Mas são coisas que a gente precisa falar, e é óbvio, quando tu olha pros números, quando tu olha para as derrotas do Grêmio para times lá de baixo da tabela, tu pensa, pô, mas para aí, cara. Perdemos 3 pontos contra o Goiás, perdemos 3 pontos contra o Vasco mal, porque quando o Grêmio perde pro Vasco, com o gol de cabeça do Vegete, se eu não me engano, com aquele argentino, o Vasco vinha muito mal. O Vasco vinha muito mal mesmo. Perdemos pro Santos na Vila Belmiro, teve aquele resultado negativo contra o Goiás, aí são 9 pontos. São 3, são 9 pontos, cara. Por mais que ambos jogos foram fora de casa, mas elenco a elenco, o Grêmio era muito mais forte que eles. E naquela derrota contra o Vasco vinha muito mal, o Vasco vinha cambaleando. E naquele jogo, quando o Grêmio perde para o Vasco, o Grêmio ganhou um apelido. O Grêmio é o time que dá vida para morto. Dali em diante o Vasco melhorou, o Vasco tá bem, o Vasco tá mostrando um bom futebol, né? E o Vasco ganhou do Fluminense 4-2, um baita do jogo, e o Vasco pegando, tá? O Vasco defendendo, o Vasco atacando, coisa que o Grêmio não consegue ter consistência, né? Tá certo, o Vasco contratou o Paê, o Vasco contratou vários jogadores, só que o Vasco, mesmo assim, tá conseguindo fazer o que o Grêmio não faz, e agora os caras encaixaram. O Santos é um caso perdido, infelizmente, né? O time do nosso Rei Pelé, mas infelizmente é um caso perdido. Mas é nisso que a gente fala, equipes lá de baixo que mal conseguem reformular o elenco, mal começa a ter um encaixe, e os caras conseguem jogar mais que a gente. Os caras conseguem ter um plano de jogo. E é isso que eu não entendo, por que o Grêmio não tem isso. O Vasco há pouco tempo, aliás, tá lá na zona de rebaixamento, mas do jeito que o Vasco tá jogando, o Vasco vai sair fácil. O Vasco vai parar lá pro 8ª, 7ª posição se continuar desse jeito, se continuar jogando em alto nível, tá? Então, cara, é difícil quando tu olha pro Grêmio pelo plantel e tu olha os pontos perdidos contra o próprio Vasco, contra o Santos, contra o Goiás. Perdemos aqueles 3 pontos na arena, importante contra o próprio Bragantino, numa falha do Diogo Barbosa, e jogando futebol desse jeito que a gente vai jogando, fica muito difícil. Porque se o Grêmio ganha em tese do Goiás, se ganha do Vasco, se ganha do Santos, o Grêmio teria mais 9 pontos, o Grêmio estaria com 48 pontos nesse exato momento, e o jogo de amanhã contra a equipe do Corinthians a menos, que aí igualaria, né? E infelizmente o Grêmio não conseguiu, e eu acho que é o seguinte, gente, o Grêmio não vai chegar a brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Não vai chegar a brigar, porque o Grêmio não é um time consistente. O Grêmio tem um bom treinador, o Grêmio tem um bom time, só que o Grêmio não é um time consistente, e é por isso que a gente tá assim. A gente tá ali no G3, tá no G4, etc e tal, só que brigar pela vaga da Libertadores direta vai ser difícil. O Grêmio vai precisar se empenhar mais, principalmente nos jogos dentro de casa. Tá? Amanhã tem um jogo importante contra o Corinthians, seria maravilhoso se o Grêmio conseguisse ter um rendimento bom e vencer a partida. Só que desse jeito fica complicado, cara. Quando tu olha para equipes lá de baixo que do nada tem um pouco de encaixe, os caras mudam da água pro vinho. Aí tu vê o Grêmio com o mesmo elenco, o Grêmio que contrata mal no meio da janela, na janela de mediano, e tu olha, pô, mano, tem algo estranho, cara.
O que tá acontecendo? O time lá que estava em último hoje tá ganhando do lado de cima, tá tendo um bom repertório. E por que o Grêmio não? É isso que eu queria entender. É isso que eu queria entender. O porquê que o Grêmio não tem repertório? O porquê que o Grêmio não consegue ser consistente? A gente tem um motivo também. O meio-campo do Grêmio não é como a gente queria. Não é o meio-campo do Grêmio preenchido com 3 volantes e o Cristaldo da frente e só. O Cristaldo não é aquele meia como Ganso, lançador. Não tem a habilidade do Marcelo que dá passe entre linha. Não. O Cristaldo é um picotador, mas é um bom jogador. Só que falta mais para o Grêmio chegar lá e brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. O Grêmio contrata mal na janela de mediano. E quando tu olha para equipes que estavam lá embaixo, mergulhadas, sem fundamento nenhum, peraí, cara. Olha o estado que o Grêmio tá. E as equipes que estão lá, e principalmente a equipe do Vasco. Os jogos consistentes que eles vêm fazendo, isso mostra que alguma coisa aconteceu e alguma coisa vem acontecendo, porque o Grêmio não é consistente, o Grêmio não tem repertório e vai precisar melhorar para chegar bem na fase, ou brigar para chegar bem na fase de grupo da Libertadores do ano que vem. Eu só queria entender, o Grêmio perde 9 pontos contra Goiás, Santos, Goiás, Santos e Vasco. Vasco mal ainda pelas pernas. E o Grêmio conseguiu dar vida para esses 3 times. Seriam 9 pontos que o Grêmio hoje estaria com 48. E se porventura vencesse o Corinthians amanhã, igualaria em pontos com a equipe do Botafogo. Surreal. E o Grêmio mostrando esse futebolzinho. Sem consistência, sem ser por vezes um time agressivo, por vezes falhar. E o Grêmio mesmo assim está no G4. Só que o Grêmio precisa de mais. Imagina se o Grêmio tivesse repertório. O que o Grêmio não estaria fazendo nesse Campeonato Brasileiro de 2023, mesmo vindo de uma Série B? Deixa teu comentário, quero saber a sua opinião sobre o que a gente falou aqui. Eu, na minha visão, o Grêmio não tem repertório e é isso que está causando alvoroço na torcida do Grêmio. A gente fica de cara, só que infelizmente quando tu olha para os últimos colocados, tu vê os caras crescendo, tendo repertório e tendo conjunto de jogo, tu fica de cara porque o Grêmio tem uma folha exorbitante, mesmo vindo da Série B, não podemos admitir que o Grêmio apresente futebol fútil, beleza? Tamo junto.